Olá, o presidente Donald Trump recuou na última hora de sua ameaça genocida de destruir a civilização iraniana. Ainda bem, um ataque à infraestrutura civil do Irã, às pontes e ao sistema elétrico do país já seria um crime de guerra. De acordo com as convenções de Genebra, a ameaça de destruir toda uma civilização inteira, é crime de genocídio. Incendiaria o Oriente Médio porque a retaliação do Irã seria dirigida contra as instalações de gás e petróleo dos países vizinhos aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Kuwait, no Bahrein, e países que têm sido atacados regularmente pelo Irã e até mais do que o Irã ataca Israel. Então, a retaliação iraniana incendiaria o Oriente Médio com impacto de longo prazo sobre a economia mundial. 1 hora e meia antes do prazo fatal, saiu o acordo intermediado pelo Paquistão, com a participação da China também. Os dois países asiáticos têm interesse na volta do trânsito normal de navios pelo Estreito de Hormuz. E o acordo se baseou numa proposta de 10 pontos, feita pelo Irã. Há uma trégua de 2 semanas com a reabertura do Estreito de Hormuz. O Irã queria um cessar-fogo permanente. O Estreito de Hormuz é por onde passam 20% do petróleo consumido no mundo. Então, o bloqueio do Estreito estava estrangulando a economia mundial, causou a maior, segundo a Agência Internacional de Energia, a maior crise energética da história. E Trump escreveu na sua rede social que é um cessar-fogo bilateral com 2 lados. Os Estados Unidos não atacam mais o Irã e o Irã não ataca os navios que atravessam o Estreito de Hormuz. Israel aceita o cessar-fogo, mas pretende continuar sua guerra no Líbano contra a milícia extremista xiita Hezbollah, o Partido de Deus. O alto comando das Forças Armadas dos Estados Unidos está insatisfeito e discorda do secretário da Guerra, Pete Hegseth, ex-apresentador do canal de notícias de direita Fox News, que serviu na Guarda Nacional no Iraque e não tem as qualificações necessárias para ser o secretário da Guerra. Trump mudou o nome do ministério, que era o Departamento de Defesa, para Departamento da Guerra. Isso não foi aprovado pelo Congresso, então oficialmente não mudou, mas é assim que o governo dos Estados Unidos se refere a Pete Hegseth. Hegseth demitiu o comandante do Exército, supostamente por ter sido nomeado por Joe Biden e por ser a favor de políticas de diversidade, equidade e inclusão social. E Hegseth também tirou da lista de promoções de generais 2 negros e 2 mulheres. Os militares estão insatisfeitos com esses desmandos do secretário e são contra uma operação terrestre em território iraniano e contra essa ameaça de destruir uma civilização milenar, o que é claramente um crime de guerra, um crime de genocídio, porque se trata, a ameaça de exterminar todo um povo. Trump não vai conseguir fazer isso, mas a simples ameaça já caracteriza, a tentativa de exterminar um povo inteiro. Trump tem de decidir quem é o inimigo, se é o regime instaurado pela Revolução Islâmica 47 anos atrás, ou se é uma civilização, ou se é a civilização persa, que tem 2.500 anos desde o Império Persa de Ciro, Dario e Xerxes. Além do mais, Hegseth é um extremista de direita que se apresenta como um nacionalista cristão, o que é um absurdo em si, porque o cristianismo prega valores universais e não qualquer tipo de nacionalismo que oponha uma nação a outra. O secretário da Guerra dos Estados Unidos apresenta a guerra como um conflito de civilizações entre cristãos e muçulmanos. Isso é um total absurdo, outro total absurdo, para começar, porque os xiitas são a corrente majoritária no Irã, mas são a corrente minoritária dentro do islamismo, são a segunda maior, são minoritária em relação aos sunitas e às monarquias petroleiras do Golfo Pérsico,
que são sunitas, a corrente majoritária, são aliadas dos Estados Unidos e pagam preço alto por essa guerra, devem estar avaliando os custos dos bombardeios iranianos, questionando a aliança com os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, né, nutrem uma inimizade, né, pelo Irã que vai durar décadas, provavelmente. O Irã disparou mais mísseis e drones contra os Emirados Árabes Unidos do que contra Israel. Os Emirados têm um modelo de sociedade moderna e cosmopolita que vai contra o modelo da Revolução Islâmica do Irã. Trump declarou vitória total e completa para os Estados Unidos. Fez isso mais de 20 vezes desde o início da guerra. Os Estados Unidos e Israel conseguiram destruir e degradar a máquina militar da ditadura teocrática iraniana, mas não conseguiram mudar o regime, que era claramente o objetivo maior desta guerra. Ganharam militarmente, destruíram muito o inimigo e as forças do inimigo, mas perderam politicamente porque não atingiram os seus objetivos políticos. A guerra, como dizia o estrategista alemão Karl von Clausewitz, do tempo das guerras napoleônicas, a primeira metade do século XIX, ele dizia que a guerra é a continuação da política por outros meios. Então, não adianta matar mais, destruir mais e não atingir os seus objetivos políticos. Para o regime iraniano, a vitória está em sobreviver. Não melhora a situação diante dos milhares de iranianos que saíram às ruas a partir de dezembro do ano passado e foram massacrados em janeiro deste ano. A estimativa de mortos está em 35 mil mortes, mas o regime sobreviveu. Essas pessoas, o Trump e o Netanyahu, o primeiro-ministro Israel Netanyahu, chegaram a propor que a população se levantasse contra o regime, mas depois desse massacre em janeiro, quando foram impiedosamente massacrados, ninguém ia se revoltar contra o regime em meio a uma guerra. E este regime está mais radicalizado e mais ditatorial. Todo dissenso é considerado uma traição. É assim que acontece em ditaduras quando estão em guerra. O Irã mantém o controle sobre o Estreito de Hormuz, que se mostrou sua maior carta geopolítica, capaz de estrangular a economia mundial. O Irã exige um cessar-fogo definitivo e garantias de que não será mais atacado. Quer o fim das sanções econômicas e reparações pelos danos da guerra, vai manter o controle de Hormuz e anunciou que, junto com Omã, vai cobrar pedágio de navios para atravessar o estreito. Os Estados Unidos não atingiram nenhum dos seus objetivos políticos, não derrubaram o regime, que é mais radical e mais linha dura, ao contrário do que Trump diz nas suas redes antissociais. Os Estados Unidos não acabaram com o programa nuclear iraniano, quer dizer, destruíram instalações nucleares, mas a tecnologia de fazer a bomba o país provavelmente já domine. E o Irã tem 440 quilos de urânio enriquecido a 60%. Para fazer armas nucleares é preciso um teor de 90%, mas já está em mais da metade do caminho. E 440 quilos dariam para 10 ogivas nucleares. O programa de mísseis está abalado, mas não está totalmente destruído. O Irã continua atacando com drones e mísseis Israel e países aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio e bases norte-americanas no Oriente Médio. Então, e as milícias financiadas pelo Irã, como o Hezbollah, os Houthis no Iêmen e o movimento de resistência islâmico Hamas, que ainda controla a faixa de Gaza, essas milícias ainda estão ativas e ainda resistem. Né? O Israel está em guerra contra o Hezbollah e o Hamas ainda controla pelo menos 40% da faixa de Gaza. Trump é o grande perdedor nesta guerra, gastou uma fortuna, mais de 100 bilhões de dólares provavelmente, matou milhares de pessoas. As estimativas vão de 3.500 a 9.000 mortos ao todo na guerra. Trump destruiu o Irã, áreas do Irã, e em retaliação o Irã destruiu áreas de países da região.
os prejuízos são de, no mínimo, centenas de bilhões de dólares em troca de nada. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também perde. Não conseguiu realizar o sonho de derrubar o regime iraniano e parece que precisa de uma guerra permanente para se legitimar. Israel é um país pequeno, com uma população pequena, que sacrifica sua juventude nesta, que já é a guerra mais longa da história do país, se considerarmos que começou em 7 de outubro de 2023 com o ataque terrorista do Hamas. O regime iraniano está mais radicalizado, por causa da guerra o poder está mais concentrado na guarda revolucionária do que no clero muçulmano, nos ayatolás, justamente, mais no clero muçulmano do que nos ayatolás, justamente, a ala do regime mais determinada a fabricar armas nucleares como garantia de sobrevivência. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Substack, no Instagram, no Threads, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Deixa eu ver se eu tenho alguma sugestão de livro para hoje. Aqui, ó. O ataque no coração da Carajás, o ataque ao coração da Amazônia, do jornalista Lúcio Flávio Pinto. Lúcio Flávio Pinto é um antigo defensor da floresta, é paraense de Santarém, que eu conheci há muito tempo, viajando pela região e depois numa conferência em Oxford, no Centro de Estudos Brasileiros, uma conferência sobre a Amazônia, e é um grande defensor da floresta, e saiu um perfil dele na revista Piauí, escrito pelo Moreira Salles, que é que é o proprietário da revista. Então é isso aí, muito obrigado, até mais, tchau. Joãozinho Moreira Salles, agora lembrei do nome completo, muito obrigado.